Semana de bênçãos, semana de crescimento espiritual, onde nós estamos aprendendo aqui sobre tantas mulheres da Bíblia, e eu tenho certeza que cada uma delas tem nos ensinado bastante e hoje não será diferente. Se você já ouviu falar dessa mulher, você vai aprender um pouco mais sobre ela hoje. Falaremos sobre Débora. O nome dela significa abelha do mel. A sua visão de mundo não era moldada pela situação política da sua época, mas sim pelo seu relacionamento com Deus. Embora as mulheres do mundo antigo geralmente não se tornassem líderes políticas, Débora foi justamente a líder que Israel precisava. Uma profetisa que ouvia ao Senhor, cria nele e cuja coragem estimulava o povo, capacitando Israel a se libertar da opressão estrangeira. Sua história. Débora era uma profetisa que julgava o povo de Israel debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Embora grande parte de Israel estivesse dividida e abatida, ela não se deixou abater pelo desânimo. Mandou chamar Baraque, um judeu do norte, e lhe disse de forma muito clara: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Como todos os outros homens de Israel, Baraque estava com medo de Sísera, que era o guerreiro principal da nação inimiga. Esse recusou obedecer, exceto com uma única condição: Débora deveria acompanhá-lo. Ela então respondeu: certamente irei contigo, mas não será tua a honra da investida que empreende, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Ao ouvir falar da conspiração, Sísera levou suas tropas e carros para o ribeiro Quizon, decidido a esmagar a rebelião. A sua própria força, no entanto, voltou-se contra ele quando a chuva inundou todo o vale. De repente, 900 carros de ferro tornaram-se uma enorme desvantagem. Por mais furiosamente que os soldados chicoteassem os cavalos para que esses avançassem, a lama os prendia. Eles se tornaram alvos fáceis para as tropas de Baraque, que desciam do Monte Tabor, passando todos os homens, exceto Sísera, a fio de espada. Mais uma vez, Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou um libertador, sendo que dessa vez uma mulher. Mulher cuja fé silenciou as vozes de dúvida e de timidez. Em seu dia de vitória, Débora e Baraque cantaram este cântico. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. De fato, uma mãe levantara-se em Israel. Uma mulher cuja fé firme fez nascer a esperança, a liberdade e a paz, que duraram 40 anos. Nunca mais os cananeus uniriam forças contra Israel.
Débora se levantou, chamou o povo à batalha, tirou a idolatria e restaurou a dignidade de Israel como povo escolhido do Senhor. Sua vida e sua época. Mulheres na liderança. Embora mulheres como líderes fossem raras na sociedade israelita, não deixaram de existir. No período dos juízes, quando Israel achava-se enfraquecido espiritualmente, em desordem civil e oprimido por seus inimigos, Débora enfrentou o desafio. O seu papel de liderança se desenvolveu provavelmente aos poucos, à medida que a sua sabedoria para fazer julgamentos veio a se tornar conhecida. Quando Deus falou a Débora, ela respondeu de forma imediata, chamando Baraque para guiar o povo na batalha contra o opressor de 20 anos. A relutância de Baraque em partir sem Débora revelou claramente a falta de uma liderança masculina forte em Israel. Débora foi a única mulher a manter a posição de juíza. As escrituras descrevem Débora como profetisa, mulher de Lapidote. É curioso que quando Débora descreveu a si mesma, ela não usou termos como profetisa, como mulher, como juíza, general, líder ou qualquer outro denotando influência ou poder, mas ela se descreveu como mãe em Israel. A sua posição era a de mãe não só para seus filhos biológicos, mas também para todos os filhos de Israel. Embora eles tivessem esquecido não só quem eram, mas também a quem serviam, sua mãe Débora os fez lembrar e os guiou em vitória. Querida, você talvez não esteja numa posição influente de autoridade. Mesmo assim, você pode ser mãe ao orientar os seus filhos e crianças da sua vizinhança na direção certa. Você talvez tenha pouco poder em seu trabalho e no cargo que você ocupa, mas você pode ser mãe para os que rodeiam você e inspirar essas pessoas a seguir o caminho da justiça. A sua vida talvez permita pouco tempo ou poucas oportunidades de assumir posições significativas de liderança, mas você pode continuar a ser mãe em sua esfera de atuação, seja grande ou pequena, exercendo influência muito maior que a posição humilde em que talvez você se encontre. Você pode ser, como Débora, usada por Deus para ser mãe em Israel. Sua promessa. A piedosa Débora tem sido fonte de encorajamento para as mulheres de todos os tempos. Quando uma mulher se sente confinada, quando uma mulher se sente maltratada, quando uma mulher se sente insegura quanto àquilo que é certo ou sobre qual caminho ela deve tomar, quando essa mulher se sente desprezada, ignorada, essa mulher pode receber segurança e conforto ao lembrar-se de Débora. Aquilo que Débora possuía, querida, também está ao seu alcance hoje. A sua sabedoria, a sabedoria de Débora, ela é revelada nas Escrituras. A confiança de Débora em Deus é encontrada no relacionamento dela com Ele. A coragem de Débora, ela é possível de ser alcançada quando você coloca a sua confiança em Deus e nas promessas dEle. A sua força interior e a sua liderança serena são características da confiança em Deus e não em você mesma. Tudo que Débora ofereceu a Israel, entenda, guarde isso no seu coração. Você também, que está aí do outro lado dessa TV, você pode oferecer hoje, sendo um exemplo de uma mulher disposta a ser totalmente usada por Deus. Que a partir de hoje esse seja o seu alvo, que a partir de hoje esse seja o seu desejo. Amém? Que você ouse ser como Débora e abençoe a muitos em Israel. Que Deus te abençoe.